Oiê, meus ostrinhos, minhas ostrinhas desse Brasil, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um videozinho, assim, um maqui fala, mas esse é um maqui fala, uma maquiagem bem tranquilinha, porque eu vou receber uns amigos aqui em casa, então também não quero fazer nada muito extravagante, vou só dar um tapinha no rosto pra não parecer doente, né? E não vai ser um vídeo fácil de gravar, porque eu vou falar sobre um assunto muito delicado, que é o que aconteceu com o meu peito. No meu Instagram eu já tinha falado sobre essa situação algumas vezes e algumas pessoas me perguntaram e tal, e não sei o que. Mas como é um assunto muito delicado e um assunto bem difícil e dolorido pra mim de falar, eu achei que era melhor eu gravar um vídeo e explicar, porque também não é uma coisa rápida. Então eu achei que era melhor eu fazer isso nesse formato, tá? Vamos lá, começar do começo. Eu sempre tive problema com balança, isso não é novidade pra vocês e tudo mais. E eu não tinha muito peito, eu nunca tive muito peito, mas o peito que eu tinha, ele era um pouquinho caidinho, tá? Também nada, nossa, surreal. O que me incomodava mesmo era que a auréola do meu seio, ela era muito grande. E eu achava isso feio e tal. A gente fica muito vidrado com essa questão, vou passar um baby blur aqui. A gente fica muito vidrado com essa questão de ditadura da moda, padrão de beleza e tudo mais, né? E aí eu sempre quis ter um corpinho legal e tal, não só na questão de peito, assim, de tudo, né? Eu sempre fui muito vaidosa e tal. E aí eu tive um namorado, foi uma relação ultra mega hiper tóxica que eu tive, super abusiva, e ele ficava tirando sarro, falando que meu peito era pequeno, que o pouco peito que eu tinha era caído. E isso, assim, o conjunto de coisas que eu passei nesse relacionamento derrubou toda e qualquer resquício de autoestima que eu tivesse. Então eu acabei, graças a Deus, me livrei desse relacionamento, me livrei dessa pessoa. Mas a ideia ficou na minha cabeça, que meu peito era pequeno e realmente não era um peito que eu gostava, que eu achava bonito. Conheci a pessoa que hoje em dia é meu marido, a gente noivou, e aí eu perdi o meu emprego. E aí eu estava desempregada e nisso, faltando aproximadamente um ano pro casamento, eu falei pra minha mãe, eu quero consertar a minha orelha, porque a minha orelha, ela tinha o lóbulo muito viradinho, assim, tanto que quando eu era pequena me chamavam de orelha de tobogã. Quero consertar a minha orelha. Beleza. Fomos procurar um cirurgião plástico, é ótimo, um cirurgião plástico pra consertar a minha orelha. E quando o cirurgião plástico viu, ele falou, posso dar uma olhada no seu seio? Eu falei, pode. E eis que ele virou e falou, olha, a gente podia fazer tudo junto e tal, não sei o que. Você tem o seio bem caído, dá pra fazer uma coisa bem bacana aqui, se chama mastopexia com implante de prótese de silicone. E aí eu acabei me animando, eu ia casar, vida nova, né? E eu acabei me animando, a gente fica muito vaidosa nessa época perto do casamento, mais ainda, né? E aí ele passou o valor e tal, era um valor super em conta. Vou passar aqui pra vocês, eu paguei 10 mil reais com tudo, com hospital, com tudo, com orelha, com peito, com tudo. Pra quem não sabe, isso é um valor muito barato pra uma cirurgia plástica, tá? É que, na verdade, depois vocês vão descobrir que o hospital não era bem um hospital, né? E, enfim, vamos um pedaço de cada vez, né? Beleza, marquei o dia e aí fui fazer a minha sonhada cirurgia plástica. Achei um pouco estranho, porque quando eu entrei no hospital, parecia que eu tava entrando num motel, aqueles motéis bem vagabundos, sabe? Com aquelas entradas horrorosas. Então achei um pouco esquisito. Vale lembrar que esse médico, eu acabei pegando ele por indicação de uma amiga. Acabei achando aquilo um pouco esquisito e tal, mas beleza, eu já tava ali, eu não ia desistir ali naquela hora, né? E acabei, mas a minha intuição tava me dizendo, hoje que eu sei ler a minha intuição tava me dizendo muito forte pra não fazer. Mas beleza, eu já tava ali, fui, fiz. Pra começar, eu tive uma experiência terrível, porque eu acordei no meio da anestesia, e aí eu só ficava escutando eles falando, porque eu só conseguia fazer, não conseguia falar. Eu só escutava eles falando, vai logo, ela tá acordando, vai logo, ela tá acordando. E o médico falando, eu tô costurando, calma, não sei o que, dá um jeito aí.
isso foi extremamente aflitivo, porque, gente, eu tava acordada, eu tava escutando, eu tava vendo, né? Então isso foi terrível. E aí, beleza, né? Acabou minha cirurgia, no mesmo dia eu fui pra casa. Não tinha condição nenhuma de eu ficar naquele hospital, porque não era um hospital, primeira coisa, né? No mesmo dia eu fui pra casa, e aí que começaram as coisas esquisitas, né? Depois de uma semana, ele reduziu a minha auréola era mais ou menos desse tamanho, ele recortou ela, cortou uma pequenininha e costurou. A minha auréola começou a abrir, e de uma maneira muito estranha. Vale lembrar que eu sou veterinária, então, assim, eu via que aquilo tava esquisito, que aquilo tava com cara de necrose, que não tava normal. E aí eu falava com o meu médico, e ele falava, não, é normal, isso é normal, e bibi, isso é normal. E ele foi me enrolando nessa por, sei lá, uns 20 dias. E eu tava com uma viagem marcada, isso foi mais ou menos em outubro. Isso foi em outubro, eu tava com uma viagem marcada pra dezembro, pra ir pra Londres. E aí, passado um mês, a gente já tava em novembro, faltando um mês pra minha viagem, e eu achando aquilo tudo muito estranho, porque eu mandava mensagem pra ele e não me respondia, e cada dia que eu acordava, meu peito tava mais aberto. E drenava um líquido do meu peito que era muito fedido, porque quem é da área da saúde sabe mais ou menos como é que funciona a necrose, tem um cheiro muito forte. Então, assim, um dia eu tava tomando banho com meu marido, e aí a gente foi se enxugar, e no que eu abaixei pra enxugar a minha perna, sabe grávida em filme quando parece que rompe a bolsa? Foi basicamente isso. Saiu sem brincadeira, mais ou menos 1 litro, 1,5 litro, assim, se bobear uns 2 litros de líquido do meu peito. Um líquido necrótico, escuro, fedido. E aí meu marido surtou, ele falou, chega, a gente não vai mais confiar nesse cara, ele não tá dando atenção pra gente, a gente vai ver outro médico. Beleza, falei, vamos ver outro médico. E aí, por assim, desencargo de consciência, decidi jogar o nome do meu médico no Google, porque eu não tinha feito isso antes. Fui juvenil, fui inocente, fui tudo que vocês podem falar, eu fui. Eu fui atrás da indicação, nem pesquisei, fui numa consulta, gostei dele, marquei e fiz. Eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu pago o preço, né, de ser impulsiva. Beleza, joguei o nome dele no Google, me vieram assim relatos e relatos de erro médico, de processo, só de processo por erro médico, assim, tinha tido assim mais de 30. A Record já tinha entrado no consultório dele pra fazer uma reclamação de uma consumidora, né, uma paciente que teve um problema e tal, tipo, o negócio, o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Ele já tava com 1 milhão de denúncias no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. E aí, beleza, eu fui ver o outro médico. Nisso, no que eu fui ver outro médico, já faltavam uns 15 dias pra minha viagem. O meu outro médico virou e falou, olha, era um médico especialista em queimados. Ele olhou e falou, isso aqui é necrose. Aí eu falei, oh, really? E, tipo, eu já sabia, né? Ele falou, isso aqui é necrose e tal, não sei o que, você tá com uma infecção muito profunda. E o ideal era internar e tirar essa prótese. A principal era de um peito só. Os dois estavam abertos, mas um tava muito infeccionado mesmo. Aí eu falei, não tem como, eu vou viajar e tal, não sei o que. Ele falou, não, vamos tentar ir levando, vamos tentar ir abrindo e debridando e tirando a parte necrosada. Tipo, ele enfiou mais ou menos uma... Eu não tenho uma pinça hemostática aqui, mas vamos dizer que isso aqui é uma pinça. Ele enfiou mais ou menos isso aqui dentro do meu seio, pra ir retirando o tecido necrosado, pra vocês terem ideia. E nisso, a última orientação que eu tinha tido do outro médico era de colocar açúcar. Gente, quando a gente faz castração em cachorro de periferia, a gente manda colocar açúcar pra cicatrizar mais rápido. Quando a gente vê que a pessoa não tem, assim, condição nenhuma de comprar um bom medicamento, a gente manda colocar açúcar. Isso não é uma coisa comum, tá? E foram passando os dias, eu fui voltando no médico, ele foi debridando, até que chegou uma hora que ele falou, ó, eu tive febre um dia, ele falou, ó, você tá com infecção, não tem jeito, a gente vai ter que internar e tirar. E aquilo pra mim foi, tipo, foi terrível, porque, gente, eu tava deformada e eu ia ficar mais deformada ainda. Naquela época tava passando uma novela que tinha uma mulher que tava fazendo transição de sexo, sabe, a Ivana?
E aí eu até falei pra minha mãe, gente, eu vou ficar metade Ivana e metade Ivan, que era o nome dela de homem, né? De homem trans. Aquilo foi pra mim muito dolorido, porque eu tive que cancelar a minha viagem de última hora. Assim, eu tinha o meu ensaio fotográfico de casamento dali há um mês. A ideia de eu ficar com um peito completamente reto e o outro totalmente esburacado por sei lá quantos meses, até a minha pele tá pronta pra ver se podia receber outra prótese, foi muito surreal. Foi muito surreal. Eu internei num hospital, agora um hospital de verdade, com uma UTI decente e tal. Retirei o seio, levei tudo numa boa, assim. Eu tenho, modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito forte pra lidar com isso, mas doeu pra caramba, né? No dia do meu casamento no civil, eu tava com um peito só e, tipo, era visível. E meu médico até me emprestou uma prótese pra eu colocar dentro do sutiã, mas me dava muita alergia, então não deu certo. E aí eu fiquei 7 meses desse jeito, e nisso eu tive uma viagem para o Rio Grande do Norte para ver a família do meu marido, onde eu usei biquíni praticamente todos os dias e foi muito complicado. Teve episódio em que eu fui numa loja comprar uma roupa e a vendedora entrou no provador sem me avisar e aí falou: nossa, você teve câncer, desculpa. Eu falei, não tive câncer, tipo, nessa hora minha ficha caiu, tipo, minha vida tá ótima, eu não tive câncer, isso é só uma coisa estética, sabe? Nossa, eu até parei uma aqui e falo aqui porque realmente é um assunto que até me embrulha o estômago de falar. Passaram-se os meses, eu continuei voltando no médico até o dia em que ele me falou: você tá pronta pra colocar a sua prótese. E aquele dia foi, nossa, muito feliz pra mim, muito feliz. Nisso faltava um mês pro meu casamento. Eu recoloquei a prótese faltando exatamente um mês pro meu casamento. Vocês têm ideia do meu medo de não dar certo, de ter rejeição? Gente, foi surreal, sério. E aí eu recoloquei, internei pra recolocar a prótese. Nisso eu perdi mais ou menos 70, 80% do meu mamilo. Um seio meu, ele tem só 15, 20% de um mamilo, então eu tenho que refazer com tatuagem. E aí, um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, que é a pior parte pra mim. Quando a gente fez o ultrassom, e quando meu médico abriu pra ver como tava, o meu novo médico, ele viu que o primeiro médico, ele quis deixar tão em pé, quis deixar o peito tão bonitinho, que ele retirou toda a minha camada gordurosa, ou seja, ele tirou as minhas glândulas mamárias, todas. Eu sou uma pessoa que tem menos de 5% de chance de amamentar. E meu maior sonho é ser mãe. Então essa parte é bem difícil, mas, mais uma vez, estou viva, estou com saúde e é assim que a gente aprende, né? Errando. Infelizmente, a vida às vezes tem uma maneira um pouco estranha de ensinar as coisas pra gente. E quem sabe se essa minha experiência tá servindo pelo menos pra alertar algumas de vocês e vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi, isso pra mim já me basta, sabe? Já me deixa muito feliz. E aí eu recoloquei meu peito, ainda tive um pouquinho de dificuldade de, né, de ver as coisas, de ver como ele tava, sem um mamilo, tava um pouco estranho. Foi um processo muito doloroso, porque essa terceira cirurgia eu tive que fazer com ele por baixo do músculo, porque eu não tinha mais pele pra ele ficar fazendo, né. Gente, essa história mexe muito comigo. Eu fui até o banheiro agora, passei mal. É uma história bem difícil pra mim, pra contar. Que pudesse acomodar a prótese, então precisou ser por baixo do músculo, que é muito mais dolorido, que é muito mais chatinho, né, a recuperação. E aí, no final, deu tudo certo. Aí você vai me perguntar, mas beleza, e aí, você processou o médico? A gente contratou uma advogada que viu que o médico tinha mais 2 processos em segredo de justiça por homicídio. Um deles de uma menina de 20 e pouquíssimos anos, com a mesma coisa que eu tive. Ou seja, é complicado, e mais de 30 processos por erro médico e ninguém recebeu nada até hoje. Então eu falei, gente, eu não vou entrar nessa briga, eu não vou. Eu mostrei pra ele, entrei em contato com ele, eu mesma entrei em contato com ele, mostrei as provas que eu tinha e falei, olha, você vai querer mais um processo nas tuas costas, ou você quer fazer um acordo comigo, você vai pagar por tudo que eu tive de prejuízo com viagem, com blá 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 blá. E ficamos por isso mesmo. Ele não aceitou, obviamente, mas ele, depois de muita briga, me aceitou me devolver os 10 mil que eu tinha pago na minha cirurgia. E foi isso.
Ele devolveu os 10 mil e ficou por isso mesmo. E eu assinei um contrato de que eu não poderia mais falar o nome dele ou mencionar o trabalho dele, ou então por isso é mais um motivo. Eu já não faria isso, né? Mas é mais um motivo pelo qual eu não posso colocar aqui quem foi o médico. Mas foi muito complicado pra mim porque eu me senti muito calada, sabe? A pessoa me calou com dinheiro. Mas eu não tinha condição de pagar tudo aquilo que eu tava pagando, né, de outras cirurgias, e aquilo me deu uma ajuda naquele momento, então, enfim, foram as escolhas que eu fiz naquele momento. Hoje em dia eu não me arrependo, fico muito feliz de eu estar bem, de eu estar com saúde. Então, o que eu quero dizer, quando vocês veem minhas fotos no Instagram e falam, nossa, seu peito é muito lindo, seu peito é muito em pé e tal, porque hoje realmente ele tá bem bonito. Fora a questão do mamilo, que eu não posto foto de mamilo pra vocês no Instagram, né? Vocês não sabem o que eu passei pra ter esse peito desse jeito. Então, se eu pudesse voltar atrás e não ter acontecido nada daquilo, poder amamentar meus filhos e ter o peito caído com o mamilo grande que eu tinha antes, eu voltaria. Mas não é possível. Então, assim, qual que é a mensagem que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo? A gente tá vivendo num mundo muito rodeado por aparências. A gente fica muito cego com as mulheres do Instagram, com as meninas no YouTube, com youtuber, com blogueira, com atriz, com cantora, e a gente esquece que a vida não é isso, gente. A vida não é isso. Eu comentei com vocês no meu Instagram, na questão de menos de um mês atrás, a minha vizinha de alguns andares acima se matou, caiu praticamente na minha varanda. Uma mulher linda, super bem sucedida e tal. A vida não se resume à nossa aparência, não se resume, não tem nada a ver, sabe? Então, se você tem sua família, seu marido ou seu namorado, ou seus amigos, ou seus filhos, cara, isso que importa no final das contas, é só isso que importa, porque quando a gente tem realmente um problema de saúde que bota a nossa vida em risco, a gente vê como a gente é burro e dá valor para as coisas erradas nos momentos errados. E só para vocês devem conhecer a Evelyn Regli, o meu problema foi exatamente o mesmo que ela teve. Então, assim, toda a dor que ela passou, e agora só que ela não teve todas as glândulas dela retiradas, tanto que ela conseguiu agora dar de mamar pro nenê dela, né? O que me deu uma esperança, não vou mentir. Mas toda a dor que ela passou, todos os vídeos que ela fez, cara, parecia que ela tava falando pra mim, e foi praticamente na mesma época. Então, fica aqui a minha experiência pra vocês, pra vocês entenderem realmente o que aconteceu comigo. Eu até desisti de fazer uma aqui fala, porque é realmente uma coisa bem difícil pra mim, um assunto de tocar, então eu não ia conseguir fazendo. Vocês viram que eu parei o vídeo pra ir até o banheiro vomitar. É uma coisa que realmente me mexe muito comigo. Então eu acho que é isso, não tenho mais muita coisa pra falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve, aquele blá 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 de sempre, né? Tá bom, meus amores? É isso. Um beijo e até a próxima.